Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou gravando esse vídeo logo após o final de Fluminense e Fortaleza para dar um giro sobre os resultados da rodada 34 no Brasileirão Série A. Estamos chegando na reta final, então já peço você dar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora iniciar para o jogo quarta-feira de manhã, 11 horas, Corinthians e Cruzeiro, vitória do Timão por 2-1. Infelizmente não consegui ingresso, até porque está já lotado pra caramba. E mais uma boa atuação do Corinthians, mais uma vitória. O Corinthians emplacar a quinta vitória seguida. Chega a 44 pontos. Adeus, Série B. Pode cancelar todos os memes. O sofrimento acabou. E é o Corinthians que agora olha por vaga em Libertadores, vaga em pré-Libertadores e Copa do Brasil. Um Corinthians que começa o jogo muito forte, faz 2-0. Dava a impressão que seria goleada. Mas o Corinthians tem uma queda de ritmo, queda de concentração ali no reta final do primeiro tempo, segundo, assim, dos 20, dos 25 em diante, o Cruzeiro começa a crescer, faz o 2-1, e no segundo tempo, assim, em nenhum momento o Cruzeiro levou muito perigo, deu cara que poderia empatar o jogo. Um Corinthians que, inclusive, desperdiçou ataque após ataque. Se o Memphis estivesse numa manhã melhor, talvez se o Gilberto tivesse jogado mais, tivesse saído no intervalo, a gente poderia tranquilamente ter falado de um Corinthians aqui com feito 4 gols pelo menos, porque assim, teve chance para isso. Teve situações, teve ataque, muito ataque desperdiçado, muito lance que não dominou direito. No jogo, o Corinthians tem vencido com muito mais tranquilidade, um placar muito maior. Mesmo assim, 5 vitórias consecutivas. O Corinthians dá adeus ao rebaixamento e agora olha para cima. E o confronto direto, né? Importante nisso. Continuando a rodada de quarta-feira, foram 8 jogos. Jogos das 4h30, tivemos 3 jogos, iniciando com Red Bull Bragantino 1, São Paulo 1. Impressionante como o time de São Paulo não vem jogando bem contra as equipes lá de baixo, né? Contra o Cuiabá também foi assim, agora contra o Red Bull Bragantino. São Paulo vem tendo problemas contra as equipes. Red Bull Bragantino acho que sai com um gostinho de que, putz, dá pra ter vencido, precisava vencer. Já que você não venceu jogos que eram mais acessíveis para jogar em casa, esse era um jogo que precisava fazer 3 pontos. Sai na frente, mas é aquilo, é um time que defensivamente não é nada seguro. O Sacha perde um gol também, poderia ter sido o gol da vitória. E um resultado ruim para o Bragantino. Tudo bem que o São Paulo está brigando ali por vaga em G4, agora o resultado foi ruim para o São Paulo nesse sentido, agora ele está 4 pontos atrás de Inter e Flamengo, ou seja, está uma rodada atrás de ambos, e o que dificulta essa questão de vaga direta. O São Paulo vai ter que torcer pelo Botafogo na final da Libertadores, mas o Red Bull Bragantino precisava vencer e não ter vencido mais uma vez em casa pode custar caro. Quem venceu em casa fez o dever foi o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense mudou a chave completamente, né? Venceu o jogo atrasado com o Atlético Mineiro e agora vence o Atlético Goianiense. Cumpre a obrigação, né? 2 jogos em casa, venceu os 2. A tabela do Atlético, dessa turma que tá ali embaixo, pra mim é mais tranquila. É a tabela que, putz, tem tudo para escapar. Precisava ajudar, o time se ajudar. E o time se ajudou. 2 jogos de casa cheia na Liga Arena, 2 vitórias muito importantes. O Atlético sai da zona de rebaixamento. Mais do que isso, abre 3 pontos para Criciúma e Bragantino com uma vitória a mais. O Atlético tem pelo menos a certeza que ele vai ter pelo menos 2 rodadas fora da zona de rebaixamento. Mesmo se perder na próxima, ele mesmo não entra, porque se é desempate, ele tem 11 vitórias contra 9 do Criciúma e 8 do Red Bull Bragantino. Nossa, 8 vitórias. Parabéns à equipe do Red Bull. E o time virou completamente a chavinha para essa reta final. Precisava disso, porque, nossa, tava difícil imaginar esse time dando uma reação. Mas a tabela mostrava que dava, e deu. O time soube aproveitar as chances que teve contra o Atlético Mineiro mexido e contra o Atlético Goianiense lanterninha. Fez a obrigação, fez o dever de casa com o apoio do seu torcedor lutando no estádio, e hoje a situação, briga de rebaixamento do Atlético mudou completamente. Em 2 jogos, em poucos dias, a visão do torcedor sobre essa luta mudou da água para o vinho. E, levando no rebaixamento, um grande resultado. O Vitória foi até Santa Catarina e venceu o Criciúma fora de casa. A expulsão condiciona muito o que foi o jogo. O Vitória faz 1-0 e mesmo assim o Vitória conseguiu tomar pressão na reta final. Poderia ter tomado um empate ainda. Mas assim, o Vitória chega a 41 pontos, chega a 12ª posição. E, cara, o Vitória, assim, 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O segundo turno sob o comando do Capini é muito bom. O Vitória das equipes ali de baixo é a melhor. Está em melhor momento. Hoje é que passa mais a impressão de que não vai cair. E chega a 41 pontos, abre 4 pontos de vantagem para o rebaixamento. Resultado importantíssimo, no confronto direto fora de casa, você vencer. E o Vitória está tendo um mérito muito grande nessa briga pelo rebaixamento, que é os confrontos diretos. Tirando contra o Corinthians, ele está vencendo todos. Todos os jogos que são em tese ganháveis, o Vitória está indo lá e fazendo resultado. E, cara, isso está sendo decisivo. O desempenho do Vitória nesses confrontos está sendo um fator determinante para o time se manter na Série A. E está numa situação muito tranquila para esses jogos que faltam.
tem jogo em casa, tem acho que 2 jogos em casa ainda, onde o Vitória é forte, então o Vitória vai precisar ter uma queda de desempenho considerável para voltar a correr sérios riscos de rebaixamento. Enquanto o Criciúma, o time parou de vencer e parar de vencer na reta final custa muito caro, uma tabela difícil que o Criciúma tem, o time entra na zona de rebaixamento nessa rodada e, cara, não tá conseguindo ter reação. E não tá conseguindo fazer do Heriberto Rios o caldeirão que se imaginava que faria. E, assim, esse jogo contra o Vitória é não só questão do confronto direto, era o jogo mais fácil pro Criciúma jogando em casa. Porque depois dos 2 jogos em casa que tem, são contra Flamengo e Corinthians. Complicado. Vai precisar de pontos improváveis, de vitórias improváveis para escapar do rebaixamento da equipe catarinense. E próxima rodada tem o Fluminense, fora de casa. Cara, esse jogo ganhou um peso depois dessa rodada ainda maior. Continuando na quarta, os jogos das 6 horas, o Palmeiras venceu o Bahia por 2-1 na Fonte Nova. Não jogou nada. Mais uma vitória daquelas da equipe da Abel Ferreira, que assim, você não faz ideia como, mas o Palmeiras venceu. Não mereceu. Defensivamente, novamente, mostrando muita insegurança. Mas o time, cara, é incrível a capacidade da equipe de se manter viva, de sempre ser competitiva, de, mesmo quando não está jogando bem, de encontrar maneiras de sobreviver e de lutar até o final. É uma mentalidade vencedora que é um negócio espetacular. Enquanto que o Bahia, cara, assim, trocou goleiro e tal, mas o ataque normalmente desperdiçando chances. O Bahia criou para vencer o jogo, até um pouco mais de tranquilidade, mas não consegue converter isso em gols. E defensivamente, cara, não dá. O time do Bahia colapsou de vez, não tem segurança alguma defensiva. E é duro, né? Porque era um jogo que se você pelo menos vence ali, né, ficar uma situação bem melhor de vaga para Libertadores. E agora o Bahia está em oitavo, 46, está um ponto atrás do Cruzeiro. O sétimo problema é que o Bahia agora está vendo o Corinthians a 2 pontos atrás dele. E tem confronto direto na Neoquímica Arena. E o trabalho do Gersene degringolou de vez essa reta final e não está conseguindo ter reação, até porque não consegue ter o mínimo de segurança defensiva. Impressionante. O gol que o também toma ali no final do Flaco Lopes, pelo amor de Deus, é um gol para deixar qualquer torcedor puto da vida. Continuando na quarta-feira, agora os jogos das 7, mais 2 partidas. Iniciando com o Flamengo, que fez 2-1, o Flamengo rodando elenco, pós-data FIFA, dando chance aos meninos. O Flamengo agora tá só paz e amor depois de título Copa do Brasil, Felipe Luiz e tudo mais. Sofreu mais do que se esperava contra o Cuiabá. Pô, belo gol do Pita, hein? Nossa, que ele fez com o Léo Pereira foi sacanagem. O Cuiabá tá naquela, né? Nessa final o Cuiabá tá jogando só pra ferrar os outros, só pra fazer vida difícil. Já sabe que vai cair, mas vai cair lutando, vai cair atirando. Vai ser contra o Botafogo, Red Bull, mais uma vez fazendo jogo duro, dessa vez contra o Flamengo. Mas o Flamengo vence novamente. Continua na quarta posição ali nessa briga pelo quarto lugar com o Inter, briga pelo G4 que agora tem o Fortaleza também, podendo ser um alvo para ambos. Não tem mais chance de título, uma distância grande, 5 pontos assim, se tirarem 4 jogos, mas o Flamengo vai terminando bem a temporada, vai buscando terminar bem, o Felipe Luiz rodando o elenco, isso é também importante, aumentar também a profundidade, dar chance a novos garotos, isso pode ser importante no Flamengo em 2025 no calendário que vai ser pesado do Mengão. E o Grêmio 2, Juventude 2, jogo um confronto direto da zona de rebaixamento, esse empate tira o Juventude da zona de rebaixamento. Antes do jogo, se o torcedor do Juventude ia sair com o empate da Arena Grêmio, ia ser ótimo, não ia ser ruim. Só que, cara, o roteiro do jogo foi péssimo de Juventude, porque o time sai atrás, tomou logo no começo, mas assim, o time foi lá, lutou, não se intimidou, foi pra cima do Grêmio, consegue a virada, e logo depois que consegue a virada, que você tem um pênalti ao seu favor, era o momento de fazer 3-1, colocar um balde, colocar, sabe, para acabar com o clima ali no Grêmio, fazer ele se virar contra o time do Grêmio, jogar uma pressão enorme e assim, se o Juventude vence, ele ia 40 pontos, ele ia ultrapassar o Grêmio, ele ia terminar a rodada atrás do Atlético em 14º, abrindo 3 pontos de vantagem para o rebaixamento. Perde o pênalti e no final ainda toma um gol contra ainda, assim, aquele resultado dolorido, né? Aquele resultado que já teve time rebaixado, sabe que cheira rebaixamento tomar um empate desse. Mesmo assim, um ponto não é de todo ruim, olhando friamente, mas assim, pelo jeito que foi o jogo, é decepcionante. E o Grêmio, mais uma atuação péssima, mais uma atuação que o Grêmio consegue o resultado, ninguém sabe como, mas está conseguindo se manter fora da zona. Mas assim, desempenho defensivo, cara, o time do Grêmio defensivamente não passa confiança alguma também. O Grêmio, eu já disse, é um time que tem mais pontos do que desempenho na Série A. O desempenho é fazer menos pontos do que tem.
mas o time consegue individualmente, dá seu jeito, consegue fazer pontos. Marquezinho aparecendo defendendo pênalti, Bright White fazendo gol, gol contra. O Grêmio vai a trancos e barrancos sobrevivendo e mais uma rodada longe da zona de rebaixamento. Conta também a incompetência também, o Criciúma em queda, o Red Bull Bragantino também, isso ajuda a dar um pouco mais de tranquilidade para a situação do Grêmio, apesar do time jogar mal constantemente. E o jogo que finalizou a rodada de quarta-feira, Atlético Mineiro e Botafogo 0-0, a prévia da final da Libertadores. O jogo acabou sendo destaque na questão de extracampo e, assim, mais um tropeço do Botafogo, que mais uma vez enfrentou um cenário e tem um adversário muito fechado, tem um adversário que negava espaços. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Criciúma. Contra o Red Bull Bragantino também foi assim e o time sofreu para fazer o gol da vitória. Só contra o Vasco que não. Contra o Vasco, nossa, o Vasco não se fechou nem um pouco, deu muito espaço. Ponto positivo do Botafogo é que o time não está sofrendo gols, vem numa sequência sem sofrer gols, defensivamente vem sendo seguro e não sofreu nesse jogo, mesmo com 11 contra 11. Mas assim, não está bastando só isso. Tá? E viu a diferença diminuir para o Palmeiras e diminuir para o confronto direto. Essa era a questão que eu falei no vídeo antes sobre a briga pelo título, que o Botafogo não podia deixar a diferença para o confronto direto chegar ao ponto do Palmeiras poder ultrapassar o Botafogo. E o Botafogo deixou isso acontecer. Cara, você quer ser campeão, você tem que ganhar esse jogo, mesmo campo neutro, um a mais, boa parte do jogo. Cara, mais de um tempo, você tinha que ganhar esse jogo, tinha que dar um jeito. E assim, e tem a questão do extracampo. Isso aí eu vou falar mais no vídeo de pré-jogo da Libertadores, mas a questão do extracampo, essa discussão toda, a expulsão besta do Luiz Henrique, tem um jogo contra o Vitória, um jogo chato, que ele é sempre muito importante. Um resultado muito ruim pro Botafogo, que vai pressionado pro jogo contra o Vitória e também pressionado pro jogo contra o Palmeiras, porque o Palmeiras pega o Atlético Goianiense na próxima rodada, mesmo fora de casa. O Palmeiras, que se tropeçar também me pôs parabéns, mas o Botafogo arrumou a própria cabeça sem necessidade. No jogo da quinta-feira, tivemos em São Januário o Vasco 0, Inter 1. Inter 15 jogos sem perder, o trabalho do Roger Machado impressionante, o time chega a 62 pontos na quinta colocação, mais uma vitória consecutiva, mais uma vitória fora de casa, mais uma vez jogando melhor, mereceu vencer mesmo, é um time muito melhor que o Vasco. A situação do Vasco e do Paiva não é boa, pode ser demitido inclusive antes do fim do campeonato. É aquilo, o time do Vasco tem muitas limitações, tem coisas que o Paiva poderia ser criticado, etc, mas assim, é verdade, o time do Vasco é muito limitado tecnicamente. E o jogo contra o Inter é mais um exemplo disso. O Inter, no momento ali que subiu um pouco a linha de marcação, não tinha mais saída. Falta qualidade para saída. É um time que defensivamente também não consegue ser seguro por 90 minutos, não consegue ficar sem ter erros defensivos. E vitória merecida, adicional, é um time melhor, foi melhor no jogo. Enquanto botou a bola no chão, subiu um pouco mais a marcação. Enquanto o Vasco precisou jogar bola, não só cruzamento pro Verratti, bola longa para ele. O coitado do Verratti também tem que se virar sozinho em alguns momentos. E quando precisou disso, aí mostra quanto esse time do Vasco é limitado. Vai precisar se reforçar bem para o ano que vem, para não quiser fazer um campeonato tiver, que se quiser fazer um campeonato brasileiro melhor. A mesma coisa que eu falei pro Grêmio vai pro Vasco. Tem mais pontos de desempenho, tem mais pontos do que time. E, pô, ruim, né? Porque o Vasco até, tipo, viu Bahia e Cruzeiro perder, se vence, nossa, voltar ia chegar grandão nessa briga pro vaga para Libertadores. E vai pro confronto direto contra o Corinthians, atrás do Corinthians. Impressionado, e mal. E finalizando a rodada justamente com o Fluminense e Fortaleza, 2-2, um empate ruim para todo mundo. Empate péssimo para ambos. Era um jogo que o Fluminense precisava vencer. A rodada com o Red Bull Bragantino e o Criciúma não vencendo. Se o Fluminense vence aqui, ele ia para 40 pontos. Ia abrir 3 pontos no rebaixamento. Ia ter um pouco mais de fôlego com o confronto direto contra o Criciúma e depois com o confronto direto contra o Atlético Paranaense. Mas o time sai na frente, toma a virada do Fortaleza. Não jogou bem também, os gols do Fluminense foram mais jogadas individuais que coisa coletiva, ali no segundo gol mais no abafo, o Cano aparecendo. Cano e Renato Augusto, né? Renato Augusto ganha a casquinha ali pro Cano fazer o gol. Mas assim, o Fluminense que desempenho vem caindo do time, até defensivamente. Eu tinha falado que o Fluminense pra mim não corria isso, ia escapar com um pouco de tranquilidade. Tô queimando a língua, o time teve uma queda de desempenho preocupante na reta final. E esse jogo, esse confronto direto Fluminense e Criciúma, Maracanã, rapaz, vai pegar fogo, porque quem perder aqui, nossa, vai para as últimas rodadas com a corda bem apertada no pescoço. E quem vencer pode dar um passo bem importante para se salvar. Enquanto que o Fortaleza, cara, tinha que vencer, né? Para chance de título, não importava como, mas tinha que ganhar, tava ganhando, mas não conseguiu sustentar. Não conseguiu matar o jogo também.
né? Essa é a verdade. Tinha que ter matado o jogo, não fez. Aproveitar no Fluminense exposto, no Fluminense com problemas. E ficar 5 pontos no Botafogo. Não vou descartar totalmente, mas o Fortaleza não só vai precisar vencer todos os seus jogos nesta final, e tem jogos difíceis, como o problema tem Flamengo e Inter. E agora o Fortaleza tem que olhar também para essa questão do G4. Eles têm 2 confrontos diretos aí com seus adversários, também aqui em casa, mas mais do que isso, vai precisar também de queda de desempenho de resultados de Palmeiras e Botafogo nessa reta final. Desperdiçou uma grande chance. Se o Fortaleza vence, ele vai ficar 3 pontos do Botafogo, e eu voltar com tudo para briga pelo título, mas deixou esse ponto escapar. E não vou falar que tira 100%, mas o Fortaleza vai precisar de uma grande reviravolta para voltar a briga pelo título brasileiro nessas últimas rodadas. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas as minhas opiniões sobre essa rodada, dando um giro pelos resultados da rodada 34 do Brasileirão. Deixa aí nos comentários se você concorda ou discorda. Deixe também seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.